Outra parábola que nós observamos de uma forma muito profunda é quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. E aí aquela parábola também muito conhecida, né, que havia dois filhos, e o filho mais novo vai até o pai e diz: pai, me dá a parte que me cabe da herança, que eu vou embora. E a gente sabe que a herança, na verdade, ela só existe depois da morte dos ascendentes. E não era tão raro, às vezes, o pai deserdar um filho por alguma situação. Não, você não é mais meu filho, vai embora, para mim você morreu. Mas o inverso não existia. Um filho olhar para um pai e dizer assim: você morreu para mim, e me dê a parte que me cabe, pronto. Porque quando eu estou pedindo a herança, eu estou dizendo que você morreu. E isso era muito forte também na tradição judaica, você desejar a morte do seu pai. Só que quando ele pede a parte dele da herança, nós não vamos olhar lá o evangelista dizendo assim: quando o filho pródigo pediu, o pai disse assim: para que você quer? Não, meu filho, vamos sentar para conversar. Não, eu vou dar só um pedaço e depois você pega o resto. Meu filho, não vá não, você vai se arrepender. O evangelista não coloca isso. Diz que quando o filho pede, o pai dá, e ele vai embora. Gasta com as ilusões, gasta com as questões materiais, até que o dinheiro acaba. E ele, em um determinado momento, se vê numa pocilga onde estão sendo criados os porcos, e comendo o resto da comida daqueles porcos. E aí ele para pensar e diz assim: meu Deus, os servos do meu pai estão se alimentando com comidas da melhor qualidade, e eu, que era um filho, estou comendo o resto dos porcos. Eu vou voltar lá, não como filho, porque eu sei que eu não mereço, mas eu vou ser servo dele e vou pedir para trabalhar para ele. E aí a gente pode pensar assim, porque eu particularmente, quando li a primeira vez a palavra do filho pródigo, eu fiquei com raiva. Você acha assim é bom demais? Pega as coisas, gasta com tudo, depois vai embora, quando volta o pai faz uma festa. Não, não é assim não. Mas quando a gente vai olhando e refletindo melhor na parábola, a gente observa, por exemplo, Emmanuel, ele tem eu não sei se é no Fonte Viva, é no Caminho, Verdade e Vida, que ele vai colocar uma mensagem lá intitulada Cair em Si. E é justamente a passagem do filho pródigo. E ele utiliza o exemplo do filho pródigo para dizer que o filho pródigo, naquele momento, caiu em si. E a gente pode dizer assim: mas é muito bom, depois de gastar tudo, aí se arrependeu. Quem de nós não, meus irmãos? Quem de nós não? Vamos para as ilusões do mundo, buscamos tudo no mundo, o que o mundo pode dar, a vaidade que o mundo dá, o orgulho, os aplausos, as idolatrias. E depois, quando a gente vê que não faz muito sentido, a gente diz: Deus, meu Pai, Deus me ajude. Certa vez um colega meu também disse assim: eu já tentei de tudo, agora o que me resta é rezar. Eu disse: mas a pessoa não faz isso no começo não? Começa rezando não? Mas geralmente a gente bota Deus lá para o fim da fila. Quando tudo dá errado é que a gente diz: agora eu vou ter que me recorrer a Deus. Quando o médico diz, né, geralmente está na mão de Deus. Mas sempre esteve na mão de Deus. E André Luiz, ele tem uma mensagem que diz: comece orando. Tudo. Acordou, ora. Em tudo. Acordou, ora. Tomou café, ora. Vai começar a trabalhar, ora. Faça uma oração em tudo. Não deixe para o final. E aí a gente olha para o filho pródigo e diz assim: mas ele está muito errado em nós. Mas ele tem uma virtude que talvez nós não tenhamos. Ele teve a humildade de, mesmo depois e diante de tudo, dizer assim: eu vou lá no meu pai pedir para trabalhar para ele. Qual de nós
teríamos essa coragem. Dizer assim, Deus me livre lá. Chegar lá, ele vai falar poucas e boas comigo. Não, ele não vai querer olhar para a minha cara. Deus me livre querer ir lá falar com ele. Mas ele engoliu o orgulho e disse, eu vou lá, independente de qualquer coisa. E foi. Só que essa parábola, ela é tão bonita, que quando o filho ele está voltando para a fazenda do pai, para o local onde o pai está, o evangelista vai dizer assim, o pai o avista no meio do caminho e vai ao seu encontro. Ele não espera nem o filho chegar. A felicidade do pai é tão grande que ele vai ao seu encontro. Isso é Deus, meus irmãos. Deus quer de nós apenas um movimento. A gente nem precisa ir tanto a Ele. Quando Ele vê a verdade que a gente tem e o movimento de encontro dele, Ele vem até nós. O Pai vai até a gente, mas Ele precisa saber que nós estamos dispostos a ir até Ele. E quando o Pai vê, vai ao seu encontro. E antes que o filho diga assim, eu vou ser o seu servo, ele diz, traz a túnica, a sandália e o anel, que o meu filho voltou. Quem voltou foi meu filho. E ali ele adentra a casa e diz, hoje a salvação se fez aqui. Vamos matar um novilho e fazer uma festa. Mas não era tudo festa, porque existia o irmão que ficou. E o irmão que ficou disse, mas como? Ele vai, faz o que quer e eu estou aqui e não sou reconhecido. E o pai olha para ele e diz, meu filho, teu irmão voltou, se salvou. Porque para o pai, ele entendeu que aquilo foi um processo de mudança, que daquele filho que foi para o mundo, viu que aquilo de nada adiantaria. E agora ele não só voltou, ele se transformou. Tu, meu filho, já estás transformado. Agora, não sei se o filho que ficou para receber as honrarias, ou ficou com raiva porque também não teve coragem de ir. Então a pergunta que nos cabe é, por que estamos do lado do Pai? Por que permanecemos com o Pai? Será se é só para que as pessoas olhem e digam assim, esse filho não abandonou? Será se nós estamos esperando exaltação, ou nós estamos do lado do Pai porque realmente nós queremos estar ao lado do Pai? Porque se realmente nós quisermos estar ao lado do Pai, nós vamos nos felicitar ao ver um filho retornar, ao ver um irmão voltar. Aqui, me deu um pouquinho de tempo, viu, Marco? Vou encerrar, tenha calma. Aqui na nossa cidade, antigamente tínhamos 30 dias de São João, agora eu já me perdi, eu acho que são 30 e pouco, 40, não sei. Mas nesse período junino, aqui na nossa cidade, como os festejos são muito grandes, não é raro a gente observar, não só as casas espíritas, mas as igrejas, os templos religiosos, um pouco mais vazias, porque as pessoas acabam indo para suas festividades e não vêm. Passa o período de festas juninas e as pessoas começam a voltar. Aí fica a pessoa que não foi, que ficou vindo para a casa espírita, olha para aquelas que estão voltando, aí dizendo assim, agora está vendo? Passou 1 mês e pouco, 2 meses sem aparecer, agora está voltando. Que bom, meus irmãos, que ele está voltando. Imagina se ele tivesse ido e não voltado mais. Então, se você permaneceu por vontade, por amor ao Pai, você vai se alegrar. Agora, se você está permanecendo para que as pessoas olhem para você e digam que você é santo porque permaneceu, aí a gente não vai se alegrar na volta de um irmão. Então, quem somos nós? O Pai nós não somos, que é muita pretensão para nós. Mas qual filho nós somos muitas vezes? Onde nós transitamos muitas vezes? Mas essas parábolas, esses ensinamentos são cheios de significado para nós, mas há uma simplicidade muito grande: seguir o exemplo e os ensinamentos deste homem,
deste professor que fala de forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda para nós. E aí tem uma canção, porque na verdade, meus irmãos, nada está perdido dentro da gente. Quando a gente vem para uma palestra, quando a gente lê um trecho de um livro, quando a gente escuta uma pessoa falando, quando a gente assiste algo, quando a gente vê algo no celular e aquilo toca na gente, não é porque é nada de novo que está chegando, é só porque a gente deu uma acordada na nossa consciência e está relembrando quem nós somos. A consciência está aí, basta que a gente a desperte. Nosso grande objetivo, e talvez um dos maiores objetivos da doutrina espírita, é o despertar da consciência. Não é ter consciência, é despertá-la, porque consciência nós já temos. E aí vale um lembrete para despertar a consciência. Foi quando o Padre Zezinho fez essa canção de forma muito simples, mas utilizou a criança com a sua curiosidade, que perguntou. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Mas Padre Zezinho também conhece muito bem as crianças, e até na segunda estrofe ele disse assim: ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez, e perguntou de novo, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Não é muito, meus irmãos, é amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito obrigado, muita paz.